falar sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia e retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: Senhor, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir tirar água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus lhe respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Aquele, pois, que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Amém? Somente até aqui, queridos. Creio que Deus vai falar conosco na manhã de hoje. E eu queria trazer alguns pontos deste texto para o nosso melhor entendimento e melhor aproveitamento desta mensagem. Acredito que todos já lemos essa história, todos conhecemos que os fariseus não se davam, os samaritanos não se davam com os judeus, porque os judeus consideravam o povo impuro. Então, nós vamos ver alguns pontos significativos desta mensagem, e logo no começo nós vamos ver que quando Jesus ele fica sabendo que os fariseus começam a ter um ponto de observação e ver que Jesus e os seus discípulos faziam mais discípulos do que João, Jesus ele percebe, ou tem a percepção de um senso de competitividade. Isso que é algo muito comum no nosso meio, não é verdade? Nos dias de hoje, quem é o melhor, quem faz mais, quem é o que mais canta, quem é o que mais executa, quem é o que está mais em proeminência. Então, essas coisas sempre permeou o coração humano, quem é o melhor. Então, esse senso de competitividade, Jesus nota isso e ele tem o entendimento de que não era mais ali possível estar naquele lugar. Jesus ele fala assim: olha, eu vou sair da Galileia, não é? Vou sair da Judeia, que era o quartel-general do centro religioso, e eu vou para a Judeia, para a Galileia, da Judeia para a Galileia, uma região mais permeada por gentios. Então nós vamos ver que essa questão de competitividade sempre permeou o coração humano. E Jesus ele tem essa percepção, sai da Judeia e vai para a região da Galileia. O que mais me impressiona nos métodos utilizados por Jesus é que Jesus ele usa ou utiliza métodos que alcança tanto o douto como o indouto, tanto o grande quanto o pequeno. Nós vamos ver que no capítulo anterior, Jesus ele tem um encontro com o principal da sinagoga chamado Nicodemos. Ele era um príncipe entre os judeus. E Jesus notou que Nicodemos carecia de graça ou da graça de Deus na vida dele. Então Jesus ele fala com Nicodemos de uma forma diferente com que ele aborda essa mulher. Mas Jesus ele tinha uma percepção que tanto Nicodemos quanto a mulher samaritana, quanto eu e você, nós carecemos da graça dele para que ele possa saciar a nossa sede espiritual. Então a Bíblia diz no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11: eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu enviarei fome sobre a terra,
Mas não é fome de pão e nem sede de água, mas é a fome e a sede de ouvirem a palavra do Senhor. E quando nós olhamos nesta manhã, o fato de vocês estarem aqui, não é porque você tem um compromisso de estar aqui por um cargo ou algo assim, não. Você saiu da sua casa para vir aqui porque você necessita da água viva de Jesus para a sua vida. Você necessita desta palavra que te dá um norte, que te direciona, que te faz refletir sobre todas as coisas. Esta palavra de Deus que muitas vezes nos confronta e nos faz ser homens e mulheres melhores, reconhecendo que somos pecadores e somos dependentes e carecemos da graça e da misericórdia de Deus para as nossas vidas. Então Jesus nos trouxe aqui nesta manhã para que juntamente em comunidade pudéssemos adorar o seu santo e bendito nome, porque a Bíblia mostra que Ele ressuscitou e Ele está vivo, está à direita de Deus, e esse é o motivo de nós estarmos aqui adorando um Deus vivo na manhã de hoje. Então Deus nos tirou da nossa cama hoje, o Espírito Santo, para que pudéssemos estar aqui sendo de alguma forma ministrados pela palavra dele, para que esta palavra viesse fazer um sentido, como a pastora Kelly falou aqui, em nossas vidas. E esta palavra verdadeiramente faz sentido, porque a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Deus sabe aquilo que eu e você carecemos na manhã de hoje, por isso Ele nos trouxe aqui, para bebermos da sua fonte, da água que Ele tem para nos dar nessa manhã. Então, se você veio aqui querendo ouvir Deus falar com você, então somente abra os seus ouvidos espirituais e deixe que o Espírito Santo venha permear o seu coração na manhã de hoje, para que você venha ter mudanças significativas em sua vida. Então Jesus, Ele tem essa percepção, Ele nota um senso de competitividade. Ele sai das terras da Judeia, o quartel-general do centro religioso, vai para a Galileia, uma região permeada por muitos gentios, porque ele tinha algo a fazer numa região chamada Samaria. Então nós vamos ver que os samaritanos, eles eram desprezados pelos judeus, mas Jesus não despreza ninguém. Jesus precisa fazer a sua obra. A Bíblia diz no capítulo 1 de João que Ele veio para os seus não o receberam, mas todos os quantos receberam, Ele deu o poder de serem chamados, serem feitos filhos de Deus. Então Jesus, Ele nota a rejeição por parte dos judeus e Ele vai atrás dos gentios, não é? Porque a palavra de Jesus precisava ser permeada nos corações que ainda não conheciam verdadeiramente o Senhor. Então nós vamos ver que Jesus, Ele vai com os seus discípulos, Ele chega ali a uma cidade samaritana chamada Sicar, justamente próximo ao poço onde Jacó tinha aberto ali para a sua família beber, para os seus trabalhadores beberem, os seus rebanhos beberem. Então ele está ali por volta do meio-dia, e esta mulher, ela vai pegar água justamente num horário cujos historiadores dizem que era um horário diferente do que as mulheres no cotidiano iriam pegar. Então o que acontecia? Quando era manhã, a melhor parte do dia para se buscar água, elas usavam um cântaro. O cântaro era umas jarras grandes, que eram levadas nos ombros, uma de cada lado. Então essas mulheres caminhavam muitas vezes alguns quilômetros para chegar a esse poço, para que pudesse pegar água, para fazer as atividades do dia a dia e para também saciar a sua sede. Então Jesus, ele nota que essa mulher, ela vem num horário diferente. Jesus, ele marcou um encontro com aquela mulher, mesmo sem ela saber que Jesus estaria ali. Jesus marcou um encontro com você na manhã de hoje. Jesus está aqui, Ele conhece o intro da tua alma e Ele quer saciar a sede da tua alma nesta manhã. Então ela veio falar com Jesus. E eu peço a ti que você fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear por alguns versículos e você precisa ter uma maior compreensão, e eu preciso ter uma maior compreensão daquilo que Jesus quis tratar nesse texto. Nós vamos ver o seguinte: a mulher veio tirar água do poço. Já era difícil numa cultura em que os judeus não se falavam com os samaritanos, de um homem judeu falar com um homem samaritano. Mais difícil ainda era um homem judeu falar com uma mulher samaritana.
Então Jesus, ele nota essa mulher vindo ao poço, ele diz a essa mulher: dai-me de beber. Esta mulher, ela diz a Jesus: como o Senhor, sendo judeu, me pedes a mim, que sou uma mulher samaritana, de beber? Então ela está dizendo mais ou menos o seguinte: vocês desprezam nós samaritanos há muito tempo. Como você quer quebrar anos de tradição por meio de uma comunicação comigo? Jesus, ele começa a falar e a notar que aquela mulher precisava do que ele tinha para dar para ela, que era a água que sacia a sede da alma. Então, esta mulher, ela precisava ser redimida por Jesus, assim como Nicodemos, no capítulo anterior, foi redimido por Jesus e pelas palavras de Jesus. Nós vamos ver que Jesus, ele cria pontes de relacionamento. Então, não havia contato entre judeus e samaritanos. E Jesus, ele falou assim: olha, eu vou alcançar um povo inalcançável aos olhos dos judeus. Eu fui desprezado pelos judeus, eu vou para a região da Galileia, mas eu vou passar primeiro em Samaria, porque lá em Samaria eu tenho uma obra a fazer. Então, Jesus, ele sabia que tinha algo a fazer, então ele vai para Samaria e ele começa a ter um diálogo com aquela mulher. Sabendo que a vida daquela mulher era uma vida desprezível aos olhos de muitos, mesmo dos samaritanos, o povo na qual ela estava inserida, Jesus, ele cria uma ponte de contato. E a ponte de contato de Jesus é o seguinte: me dá de beber. E aí ela, de um modo defensivo, começa a se defender. Nota, quando lemos esse encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós vamos observar aqui um ciclo repetido. Como assim um ciclo repetido, pastor? Jesus, ele recorreu 6 vezes a esta mulher. E 6 vezes essa mulher, ela se desvia da discussão. Notem o versículo 7. Jesus recorre à bondade dela. Jesus diz o seguinte: nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: me dê um pouco de água. A mulher respondeu de modo defensivo. Versículo 9. Como o Senhor, sendo um judeu, me pedes a mim, que sou uma mulher samaritana? Jesus, ele não se dá por vencido. Ele cria novamente uma ponte de contato. Ele vai aguçar a curiosidade dessa mulher. Ele diz no versículo 10, aguçando a curiosidade dessa mulher, ele diz o seguinte: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está lhe pedindo água para beber, você pediria água e ele lhe daria água viva. Então ele está aguçando a curiosidade da mulher. E por mais curioso que seja, essa mulher responde até de um modo sarcástico no versículos 11 e 12. Veja comigo. Ela diz o seguinte: o Senhor não tem um balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Então ela está respondendo de modo sarcástico. Mas Jesus, ele ainda continua tentando criar uma ponte de contato, permanecendo na conversa. Jesus, ele recorre à necessidade espiritual dela. No versículo 13 e 14, olha só, Jesus falou assim: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Então Jesus, ele está recorrendo à necessidade espiritual. Essa mulher estava vidrada, mentalizada ali só na questão física. Eu quero água que sacia a minha sede física. Mas Jesus, ele sabia da necessidade espiritual. Então Jesus recorreu à necessidade espiritual desta mulher. A mulher só focou nas necessidades físicas. No versículo 15, ela diz o seguinte: assim disse a mulher: Senhor, eu quero que me dê desta água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscar. Então ela não estava compreendendo que Jesus estava falando de uma sede espiritual e não de uma sede física. Então esta mulher estava respondendo a Jesus porque ela estava focada somente nas necessidades físicas. E às vezes eu fico me perguntando, Rob, às vezes nós estamos tão focados nas nossas necessidades, nos nossos problemas, nas questões que interferem no nosso dia a dia, que nós não conseguimos focar em Jesus e nas coisas que Ele precisa tratar comigo e com você.
Então somente tira o foco das coisas que te tiram muitas vezes a paz e deixe os seus olhos se voltar para Jesus na manhã de hoje. Porque se nós agirmos como esta mulher samaritana, nós não vamos conseguir enxergar além daquilo que está diante dos nossos olhos. Jesus quer mudar a minha vida espiritual e a sua vida espiritual desta manhã. Ele quer que eu e você tenhamos sensibilidade para ouvirmos a sua voz, para enxergarmos com os seus olhos e para lidarmos com todas as situações. Jesus, ele primeiramente recorreu à bondade dessa mulher, ele recorreu à curiosidade dessa mulher, ele recorreu à necessidade espiritual desta mulher. Jesus agora ele recorre a um interesse pessoal desta mulher. No versículo 16, olha só, Jesus disse o seguinte: vai e chame o seu marido, porque ela queria água, que ela não precisasse mais voltar para beber. Jesus falou: vai e chame o seu marido e volte aqui. A mulher, ela respondeu com uma meia verdade no versículo 17, uma meia verdade. Ela disse assim: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5 maridos, e o que você está vivendo agora não é o seu marido. Note, esta mulher, durante a sua vida, ela passou por 5 relacionamentos frustrantes, mas foram relacionamentos que, aos olhos da Bíblia, foram relacionamentos que foram aprovados por Deus. Porque Jesus reconheceu que ela teve 5 casamentos, 5 maridos. Então, provavelmente, ela cumpriu com o dever civil dela e todos os relacionamentos foram legais diante da lei. Jesus falou: olha, você teve 5 relacionamentos, 5 maridos, mas este que você está vivendo, ou seja, amasiada, não é o seu marido. Jesus está recorrendo ao interesse dela. E a mulher, quando ela é ali ferroada na mente, porque toda vez que a palavra de Deus ferrou a nossa mente, ou seja, ela desperta o nosso ser para que o Espírito Santo possa mostrar que nós estamos andando por caminhos tortuosos. E Jesus ferrou com as suas palavras a mente desta mulher. Ele aguça a curiosidade, ele recorre à bondade dela, ele recorre à necessidade espiritual dela, ele recorre ao interesse pessoal quando ele diz: ó, se você beber dessa água, você tornará a ter sede, mas se beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Ela me dá dessa água. Ele diz: vai, chama o seu marido e volte aqui. Jesus recorreu, depois de falar isso, que ela não tem marido, ele recorreu à consciência dela nesses versículos na qual nós lemos, né? E agora nos versículos de número 19 e 20, esta mulher, ela tenta buscar alguns subterfúgios para fugir do cerne da discussão. E às vezes é sempre assim. Quando Jesus ele quer tratar conosco, muitas vezes a gente busca alguns subterfúgios, recorre a algum outro assunto para desviar o foco do nosso problema. Então o nosso problema, o maior problema da humanidade, não é outro senão o pecado. Isso é o que afeta a maioria dos seres humanos, como eu e você. Mas Jesus ele vem lidar com esta mulher para tratar a questão do pecado dela. Então essa mulher começa a desviar o foco, ela começa a levantar questões. Ela vê que Jesus é um profeta, porque ninguém sabia da vida dela fora do círculo onde ela convivia. E Jesus ele vai tratando com essa mulher. Nos versículos 17 e 18, ele recorre à consciência dela. Veja, a mulher disse: não tenho marido. Você tem razão, disse ele, né? Não ter marido, porque você já teve 5 e o que você está vivendo não é seu marido. Isso você disse com verdade. A mulher agora, ela vai buscar subterfúgios, ela vai levantar uma questão controversa. A mulher lhe disse, versículo 19 e 20, a mulher lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém, aonde se deve adorar. Jesus está falando: ó, eu preciso que você resolva esse problema de pecado na sua vida. E ela está buscando outros parâmetros para tirar o foco da discussão. Jesus está querendo tratar sobre o nosso pecado nesta manhã. Jesus quer tratar com o pecado na manhã de hoje.
quer tratar com questões que muitas vezes nos tira a comunhão. Porque a Bíblia diz que nós, como cristãos, deveremos buscar a santificação, sem o qual ninguém verá Deus. E Jesus sabia que o maior problema dessa mulher não era a questão dos relacionamentos que ela teve, a questão da necessidade física dela. Jesus entendia todos esses problemas, mas ele sabia que o maior problema dessa mulher era a questão do pecado. Então Jesus ele falou: eu vim tratar com essa questão. Você é desprezada na sua sociedade, você não vem tirar água com outras mulheres por causa da sua vida, que muitas vezes não consegue criar pontes de relacionamento, porque ninguém quer conviver com uma mulher como você. Mas Jesus está dizendo assim, ó, eu vim, para alcançar você. Então Jesus está alcançando a vida desta mulher, e nós vamos ver que esta mulher levanta essas discussões, e Jesus recorre, depois de ela levantar essas discussões, onde se adora? Em Gerizim, que é onde os samaritanos adoram, ou em Jerusalém? E agora Jesus recorre à vontade desta mulher, versículos 21 a 24. Jesus respondeu: acredite, mulher, eu lhe digo que hora vem que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está falando. Mas a hora vem, olha que importante, e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para ser os seus adoradores. Deus é espírito, e lhe é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus ele está tratando com esta mulher a questão de localização física, Gerizim ou Jerusalém, não importa mais. Jesus está falando, chegou um momento em que não vai ser nem em Gerizim, nem em Jerusalém, nem em qualquer outro lugar. Vocês adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque esses são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Então Jesus está tratando agora com a questão de religiosa, nem lá nem cá, é agora. Jesus está falando, olha, você não precisa de nenhuma mandinga, de nada para adoração. Onde você estiver, você pode adorar o meu nome. Então Jesus ele quebra todo o preconceito cultural e racial no versículo 9, quando ele começa a tratar com esta mulher. Jesus, ele nota que essa mulher, ela sempre age na defensiva, ela está sempre se esquivando, Você é judeu, como você fala comigo, me dá dessa água para que eu não venha aqui mais buscar. Onde se adora? É aqui ou lá? Jesus, nem lá nem aqui. Os que vão adorar, os que adoram em espírito e em verdade. Ela está sempre buscando um subterfúgio, porque ela não queria alguns embates. E eu vou dizer um negócio para todos nós: ninguém gosta de ser questionado em nada. Nenhum ser humano gosta. E toda vez que nós somos questionados por alguma coisa, por alguma ferida aberta no nosso coração, na qual precisamos ser tratados, muitas vezes nós desviamos do foco. Era o que estava acontecendo com essa mulher. Isso não era algo só que estava inserido nessa mulher. Isso está inserido muitas vezes em mim, em ti, porque muitas vezes Deus quer tratar conosco, ou levanta alguém para falar conosco, e às vezes a gente não está aberto aos conselhos e aquilo que Deus ele tem tratado conosco no dia a dia. Mas Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui nesta manhã, para que nós possamos ser tratados por Ele na manhã de hoje. Então nós vamos ver o seguinte: Jesus está falando a esta mulher: quem beber desta água tornará a ter sede, no versículo de número 13. Essa mulher vinha todos os dias buscar água. Era um trabalho que ela vinha todos os dias, porque a água provavelmente durava de um dia para o outro, ou no máximo de 2 em 2 dias. Estou conjecturando aqui, eu não sei, mas ela tinha que ir buscar água. Eu não sei de quanto em quanto tempo, mas ela tinha que ir buscar água. E Jesus está falando, quem beber dessa água tornará a ter sede. Ela vinha dia após dia. É assim conosco quando a gente procura buscar água em fontes que não são Jesus. Essa mulher, ela estava buscando água em poços e cisternas desse mundo. Os homens desta terra,
procuram prazer e satisfação em coisas terrenas, mas essas coisas terrenas nunca serão capazes de satisfazer a sede espiritual que está inserida no coração do homem. Então, nós precisamos entender que nós, como cristãos, nós não devemos buscar fontes de satisfação para a nossa alma em pequenas coisas deste mundo, porque nada neste mundo pode satisfazer plenamente a minha alma. Então, nós precisamos entender que Jesus quer tratar com essa questão. Se tirarmos Jesus do nosso coração, nem o mundo todo pode preencher o buraco, o vazio que vai ficar dentro de mim, de ti. Então, Agostinho, o Santo Agostinho, nas suas confissões no livro 10, ele diz o seguinte: Senhor, Tu nos fizeste para Ti, e o nosso coração não achará repouso até que se descanse em Ti. Então, o nosso coração não acha descanso enquanto nós não descansamos no próprio Cristo, no próprio Senhor. Deus, Ele está ferroando a consciência desta mulher, como Ele ferroou o coração de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele tem um dizer que fala o seguinte: Senhor, Tu feriste o meu coração com a Tua palavra, desde então eu Te amei. Então, Jesus, Ele nos fere com a palavra dEle, e nós começamos a amá-lo, porque Ele nos confronta e nós entendemos a nossa situação, em que pé estamos e aonde Ele quer nos levar. Jesus, Ele te trouxe aqui na manhã de hoje para tratar conosco. Jesus, Ele está falando, olha, versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Essa expressão, uma fonte para jorrar para a vida eterna, significa que os benefícios da água que Cristo dá não são limitados somente para as coisas desta terra. A água que Cristo dá, elas continuarão, ou a água que Cristo dá continuará para toda a eternidade. Isso é um contraste muito vívido aqui neste texto. Pelo contrário, a água que eu lhe der não será somente para esta vida, é uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Então, sacia a sua sede somente em Cristo na manhã de hoje. Ele é o único fator de saciar a minha sede espiritual e a minha fome espiritual, a sua fome espiritual e a sua sede nesta manhã. Tudo que o mundo pode fornecer não é o bastante para satisfazer o coração humano, mas as bênçãos que Cristo oferece para nós, sim, ela preenche o meu e o seu coração na manhã de hoje. Então, nós precisamos entender o seguinte: os prazeres desse mundo são por poucos anos, mas, no entanto, os prazeres de Cristo, a questão de estarmos em Cristo, isso é uma coisa que vai transpassar desta vida para a vida eterna. Então, é uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Jesus, ele, neste texto, ele brincou com as imagens da água do poço, da água estagnada, né? E ele começa a falar sobre a água corrente, a água viva que ele pode dar. Então Jesus está falando, pare de buscar água em cisterna, em poços que não pode satisfazer plenamente a sede e a fome da minha alma. Ele está falando, eu sou a fonte de água viva. Quem beber da água que eu lhe der não terá mais sede, não vai ter mais sede. Então essa mulher está falando, olha, eu quero dessa água, eu vejo que você é um profeta, eu preciso desta água. E Jesus, ele começou a tratar no mais íntimo do ser daquela mulher, como ele trata no mais íntimo do nosso ser na manhã de hoje. E esta mulher entende, ela fica tão impactada pela mensagem de Cristo, que ela deixa ali os cântaros no lugar onde ela se encontra com Jesus. É tão impressionante isso, gente. Ela deixou o seu cântaro. A Bíblia diz, no versículo de número 28, veja comigo: quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi para a cidade e disse ao povo, versículo 29, venham comigo e vejam o homem que me disse tudo o que eu já fiz, não seria por acaso esse o Cristo? Então ela fica tão impactada de ver Jesus, de ver como Jesus trata com ela, de reconhecer o seu pecado, de reconhecer que a sua vida, ela estava levando para caminhos distantes de Deus, e ela fala assim, olha, eu
deixou o cântaro, vai na sua cidade, começou a pregar por os samaritanos. Olha, eu encontrei um profeta que me disse tudo que eu tenho feito, por acaso não seria esse o Cristo? Então esta mulher largou o cântaro, correu para a sua cidade. Então agora nós vamos ver que por um só motivo, ela possuía agora na vida dela a água viva, aquilo que saciava a sede dela. E ela falou: eu recebi isso é algo muito bom, eu preciso passar isso para os meus compatriotas, para as pessoas que precisam desta fonte como eu preciso. Então eu vou passar. Então Jesus mostrou, o seu amor pelos povos, rompendo as barreiras culturais. Então ele cria pontes de relacionamento com o samaritano. Ele toca a vida de uma mulher samaritana. Essa mulher entra na sua cidade, começa a pregar a mensagem de Jesus. Olha, eu encontrei aquele, ele me disse tudo, ele me falou sobre os meus pecados, a minha vida pregressa, ele mudou a minha vida, eu encontrei a fonte de água viva, eu quero dar essa fonte a vocês. E o que acontece? Jesus, ele tem um encontro com o povo samaritano depois da palavra dessa mulher, porque esta mulher foi um motivo de alguém que pregou a palavra de Deus para alcançar o coração das pessoas, e essas pessoas tiveram a curiosidade aguçada pela pregação desta mulher, porque ela teve uma mudança de vida significativa, e agora ela está pregando para o seu povo. Ela notou, ela teve a necessidade, ou ela teve a percepção de um senso de urgência na pregação do Evangelho. E o que mais me impressiona nesse texto é a questão de ela ter esse senso de urgência para alcançar os povos, o seu povo, que era inalcançado. Então ela falou assim: olha, eu encontrei alguém que saciou a sede da minha alma. Ele disse que não é aqui em Gerizim e nem lá em Jerusalém, mas que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele falou tudo o que eu tenho vivido, ele falou dos meus relacionamentos, ele conhece o intro da minha alma, ele conhece o intro da tua alma. Então ela está falando e pregando a mensagem para o seu povo. Isso aguça a curiosidade desta mulher, o desejo evangelístico dessa mulher. Nos versículos 39 ao 42 é o que mais me impressiona. Veja só, versículos 39 ao 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. Olha que interessante, que ela tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Então essa mulher, ela está pregando, e muitos samaritanos estão crendo pela mensagem que ela está pregando. Mas olha só, quando pois os samaritanos foram até Jesus, lhe pediram que eles permanecessem com ele. Jesus ficou ali quantos dias? 2 dias. E agora, muitos outros creram por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou para nós. Nós primeiramente cremos por aquilo que você falou, mas não é mais por você, é porque ele falou conosco. Ele está falando aqui, agora nós cremos porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que ele verdadeiramente é o Salvador do mundo. Que coisa impressionante, que coisa linda. Esta mulher, ela tem um senso de urgência do Evangelho, e muitas vezes nós estamos muito tempo servindo ao Senhor Jesus, e hoje é Páscoa, ele vive, ele ressuscitou. E é curioso, Rob, quando a gente pensa na questão da Páscoa, pensa o seguinte: no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 4, havia uma ordenança, e a ordenança era o seguinte: se a família for pequena, vocês vão pegar o cordeiro e vão chamar outras famílias pequenas para que vocês possam comer o cordeiro. Eles tinham que passar ali a noite da Páscoa comendo o cordeiro, celebrando. Então, nós vamos ver que esta mulher, ela teve um senso de compartilhar o cordeiro com os seus entes, com os seus próximos, com as pessoas que eram próximas dela. Então ela teve esta necessidade. Heberson disse o seguinte: ele diz que o nosso próximo é aquele com quem podemos compartilhar o cordeiro. Nós temos muitos próximos de ambos os lados, aqueles próximos que são salvos e os próximos que não são salvos. Os próximos que não são salvos são para nós oferecermos ajuda em tempos de aflição. E os próximos que são salvos, Heberson diz, são aqueles que nós podemos dividir o cordeiro para nós termos comunhão.
Então é por isso que nós dividimos ou compartilhamos o cordeiro, para termos comunhão. À medida que nós caminhamos na vida cristã, e casualmente nós nos deparamos com pessoas no dia a dia, que estão desesperadas, que precisam urgentemente de salvação, de um norte para a sua vida, nós compartilhamos esse cordeiro chamado Jesus Cristo. E esse cordeiro, ele verdadeiramente sacia a sede espiritual dos nossos próximos. Quando a gente olha essa questão geral, Jesus irrompendo a cidade ali de Samaria, criando pontes de contato para alcançar os samaritanos. Agora nós vamos ver numa questão geral, porventura Deus não considerou a humanidade o seu próximo, ao perceber que o mundo dos pecadores estavam desprovidos de uma verdadeira natureza espiritual. Eles estavam destituídos dos ideais divinos, feridos pelos pecados, incapazes de se levantar. O Verbo, ele se fez carne, habitou entre nós para irromper essas barreiras, para alcançar aqueles que estavam feridos pelo pecado, para colocar os ideais divinos no intro do caráter das pessoas. Então Jesus, ele veio, por meio da morte e da ressurreição de Cristo, Jesus, ele veste a nossa nudez, ele sara as nossas feridas, ele passa o bálsamo em nossas feridas. Jesus, ele é aquele que está na manhã de hoje, tocando a minha vida e a sua vida, como alcançou a vida da mulher samaritana. Então Jesus, ele quer te dar água a beber na manhã de hoje. Ele quer mudar significativamente a minha e a sua vida. E ele quer fazer isso por meio desta palavra. Jesus, ele quer saciar a nossa sede na manhã de hoje. Ele quer fazer isso. E Deus vai fazer. Porque Ele está aqui. A sua palavra está sendo ministrada. E a palavra de Deus, ela verdadeiramente nos purifica. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Vamos agradecer porque Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Vamos pedir para que esta palavra venha verdadeiramente fazer sentido em nossos corações. Senhor Deus,